Bom dia a todas, a todes e, por último, a todos. Eu acho que é importante a gente fazer essa brincadeira, né? Porque sempre todos vêm antes. Eu estou sem saber o que dizer depois dessas palestras maravilhosas, depois da abertura da Ariadne, né, há 2 dias atrás, depois já fala da Mafê hoje, assim, que arrematou tudo, disse tudo, depois já fala da Naila, e também da honra do convite, né, do Álvaro, que fez esse convite para a gente estar aqui compartilhando o nosso trabalho. Eu acho que, para a gente falar do que eu vim falar hoje aqui, que é num contexto de estudos clínicos, né, de pesquisa clínica, a gente precisa fazer um outro caminho. Talvez eu não consiga me organizar a partir dos slides, então a gente vai montando uma outra dinâmica, até porque meu trabalho ele acontece simultaneamente, não é bonitinho como está nos slides, né, com começo, meio e fim, isso é só uma organização imagética para a gente ir compreendendo. E esse tempo me deixa extremamente angustiada, gente, de falar isso nesse tempo. O tema da aula, a gente pensou, quem tem medo de travesti, e eu digo a gente porque o trabalho ele é sempre feito numa coletividade, porque me ensina a filosofia africana, que a gente tem que saber dividir a caça, né? A gente tem que caçar e dividir. Esse trabalho aqui só é possível porque tem Roberto Schiavon apoiando a gente no dia a dia na educação comunitária, tem o doutor Valdez, tem a equipe de recrutamento, né? Não é um trabalho meu, apenas meu, é um trabalho que ele é compartilhado. Então, falar sobre isso é já abrir os caminhos, né? Eu acho que tem que partir daí, e respeitando o sistema de citação, que é o lugar que eu venho, que é um sistema acadêmico. Então, é importante citar as pessoas, porque se não fosse a Casa da Pesquisa, não era possível desenvolver o trabalho. E nada do que eu falo, ele parte do nada, parte de uma gincana, ou de, sabe, de um carnaval, porque muitas vezes a gente, quando vai falar de educação comunitária, a gente imagina que esse lugar da brincadeira, do recreio, da gincana, não é isso. Isso aqui é construído a partir de uma tópica de conceito, a partir de um campo também da ciência, que se chama Ciências Humanas e Sociais, né? Assim como existem as ciências médicas, né? Existem também as ciências humanas e sociais. Por uma questão de relação de poder histórico e estrutural, essas ciências elas sempre estão trabalhando separadamente, e por isso que a gente não tem o êxito que a gente espera ter, né, no combate da humilhação, da barbárie, que é ainda a gente ter a população trans como a população mais infectada, que é a humilhação da gente saber, a gente não saber quantas somos, quem somos, né, para onde vamos, onde estamos. E o mapeamento trans que a Nália estava falando, né, agora, é uma iniciativa assim, necessária para a gente entender para onde é que a gente vai, né, com quem que a gente está falando. Porque, pensei eu, né, antes de seguir, Larissa Pelúcio, que é uma socióloga, ela fez um trabalho maravilhoso na cidade de São Paulo, na tese de doutorado dela, que é estudando a prevenção na cidade de São Paulo a partir de um programa municipal que agora, eu acho que é Tudo de Bom, não lembro o nome. Mas é um programa que ele acontece, né, de prevenção na metodologia de educação de pares. E a Letícia, ela cria um conceito que eu acho que vocês que estão na área da saúde, sobretudo infectologistas, que é o conceito de cidadanização. Cidadanização com S, de SIDA. Vocês não imaginam a responsabilidade que vocês, senhores e senhoras infectologistas, têm em relação à saúde das pessoas trans. A saúde das pessoas trans, ela se dá basicamente a partir da infectologia. Nenhuma pessoa trans vai procurar um cardiologista, nenhuma pessoa trans vai procurar, sei lá, qualquer outro um ortopedista, sem antes procurar um infectologista. Então, o infectologista, ele tem total responsabilidade na trajetória de vida das pessoas trans. Dito isso, vou falar um pouco agora da educação comunitária, de como foi construído e de como é construído o trabalho ali dentro. Gente, eu estou muito nervosa, mas é por conta do tempo, porque eu sou narradora, eu sou tipo pastora, então, assim, eu não aguento, eu fico muito... Eu não sou educada como a Mafê, pá, pá, pá. Ela é perfeita, né? Então, eu acho que é a declaração de conflito de interesses, que eu não tenho. Eu vou falar um pouco dessa encomenda, né, o doutor Valdez, lá atrás, né, ele fez uma encomenda com a Roberta, olha, a gente está recebendo os estudos, a gente precisa incluir pessoas trans no estudo, né, tem esse N, como é que a gente faz? Aí eu disse, vamos lá, vocês
estão me fazendo encomenda e eu vou dizer para vocês como é que a gente pode fazer a partir, né, dos meus saberes. E a partir daí, eles, obviamente, receberam, né, assim, as minhas sugestões e a gente fez um desenho, né, para pensar como é que a gente poderia receber essas pessoas trans, né, e como a gente poderia preparar o espaço físico, inclusive o espaço intelectual, né, e de atendimento da equipe multiprofissional. E eu disse, olha, desculpa, mas eu não consigo falar do lugar. Ai, vamos cantar, sei lá, vamos cantar I Will Survive. Não, isso não vai, não é por aí, né? Aí vamos, sei lá, fazer pirueta. Não, vamos para o pensamento, né, que é o pensamento que estrutura, né? A questão do pensamento, inclusive, do apagamento epistemológico, nosso apagamento, o nosso apagamento representacional, isso é uma estratégia, gente. Ninguém está morrendo de AIDS, sabe, a troco de nada, não é por nada, é por um apagamento. Né? A Thelma Lippe, por exemplo, travesti, que eu acho que é importante você saber da história travesti dessa cidade, porque a gente está falando de como se faz, mas a gente não conhece. Né? A Thelma Lippe foi a resposta paulista para como era o nome da do Rio, gente? A transexual mais linda? Roberta Close. Roberta Close no Rio, Thelma Lippe em São Paulo. E o que acontece? Existia uma disputa, né, porque ela era os dois nomes. Com o declínio da questão do transformismo, dos shows, vem os gays nos anos 90 e eles começam a ocupar esses lugares, né, que era o lugar de fazer drag. E, a partir daí, a Thelma Lippe, ela entra numa crise, porque aí perde mercado de trabalho, perde lugar. E aí tem o filme Carandiru. Isso que eu estou falando é muito importante, porque você acha que é uma historinha. Não, mas é para falar da representação. O filme Carandiru foi um filme que ela estava escalada para fazer esse filme, e ela se preparou, e, de repente, disseram, vamos ter uma bilheteria diferente e a gente precisa de um ator famoso. Tiraram Thelma Lippe e colocaram Rodrigo Santoro. Entendem a questão da representação? Thelma Lippe tirou os seios, raspou a cabeça e morreu no interior de São Paulo. E foi isso que aconteceu. E é isso que acontece quando a gente tira as pessoas do seu protagonismo, quando a gente apaga as pessoas. E é isso que a gente não quis fazer na Casa da Pesquisa, porque a gente conhece a história, né? Eu sou historiadora, a gente conhece os conceitos. A Larissa Pelúcia já disse como se faz, a sociologia já disse como se faz, a psicologia já disse como se faz. Aí agora a gente tem que dar as mãozinhas na infectologia, ciências sociológicas e caminhar junto. E a partir desses exemplos a gente disse, não, a gente não vai fazer um extrativismo aqui com pessoas trans, com mulheres trans. Não é, Roberta? A gente não vai fazer uma exploração. Elas não serão aqui material biológico. É para além disso. E a gente preparou o espaço. Preparou o espaço, preparando a equipe. A gente levou o pensamento interseccional, o pensamento feminista, a gente levou o pensamento do Michel Foucault, que analisa biopoder, biopolítica, como é que a medicina se estrutura, quais são os interesses, como é que a medicina está a serviço do Estado, né, a medicina e a justiça. Quem legaliza os corpos trans é a medicina e a justiça. Então, como que a gente pode pensar numa perspectiva que a gente caminhe por outro lado, né, e não por esse? Então, a partir desse pensamento, que a gente torna ele pedagógico, sensível, a gente começou a sensibilizar a equipe, né? Esse é um caminho interseccional, não só mostrando para a equipe, por exemplo, artigo científico, mas a gente fazia um movimento de levar a equipe para assistir, por exemplo, Brenda Lee, o Palácio das Princesas, né? Quem conhece? Essa era uma atividade cultural e também epistemológica, né? Brenda Lee, o musical, quebra, né, essa lógica, que é um musical que é interpretado só por mulheres trans e travesti. Então, esse movimento que está ali, né, de interseccionalidade, que parece tão distante, a gente trazia para o dia a dia. Porque como é que a gente pode atender mulheres trans e travestis se a gente não conhece, não convive, nunca ouviu falar, não sabe contenção, nunca assistiu uma peça, nunca lê um livro, nunca, não existe. Então, realmente é uma coisa estranha, né? Então, esse estranhamento, a gente tentou, quanto tempo eu tenho? Tentou quebrar, né? A partir dessas bases que a gente chama de interseccional. Acho que eu falei um pouco já, né, que é o fomento ao consumo de produção,
cultura, música, teatro, produção científica. Estava falando da Amanda Self, né, da PrEP 1519. A gente lançou 2 capítulos de livro que essas metodologias a gente também leva para a Casa da Pesquisa. O que a gente vai construindo ao longo do caminho, a gente os tempos eles não passam, né, eles se acumulam. Não tem como, eu estou aqui, não, a gente acumula. Então, esse acúmulo de experiência viabiliza para que a gente faça esse trabalho. A Amanda Self era eu que fazia a coordenação lá no PrEP 1519, né, que eram as metodologias maravilhosas que a gente fez recrutamento na pandemia, que inclusive a gente se inspira e a gente continua fazendo isso na Casa da Pesquisa, que é um exemplo nacional e internacional, né, gente? Eu vou tentar falar muito breve, que é isso, né, a compreensão histórica dessa população. A equipe da enfermagem atualmente está envolvida com o livro do Chico Felice, que é As Rainhas da Noite. As meninas estão lendo, né, para elas entenderem quais são, né, a população que elas atendem. Elas estão assim, chocadas. Elas nunca tinham ouvido falar de Operação Tarântula, que é uma operação que foi construída nos anos 80 para exterminar travestis e mulheres trans, porque a luta contra a AIDS nunca foi contra a AIDS, foi contra as pessoas trans, contra as travestis, contra os LGBTs, né? Então, não se combatia a AIDS, a via biomédica era outra, né? Se combate a pessoa. Então, a equipe está tendo acesso e eu fico muito feliz. Vocês não imaginam, assim, muito, muito, muito. Quando uma enfermeira, sei lá, uma colaboradora chega para mim e diz, eu estou lendo, eu não sabia que era assim, né? As pessoas não sabem, as pessoas não têm acesso à história. É um apagamento epistemológico, um apagamento arquival. A gente também foi assassinada arquivalmente. A gente não tem história. Então, eu, Mafê, Ariadne, somos nós que estamos construindo essa história, né? A partir de restos, a partir de sobras, né? Então, é isso. A gente está fazendo esse trabalho dentro da equipe de sensibilização, né? Isso, os trabalhos pensados, eles não são opiniões minhas, não são conceitos meus, são baseados nessas referências que vocês ouviram, né? Já falei da importância da infectologia, o sistema de citação, citar as pessoas, né? Aqui, esse trabalho não é só meu, é um trabalho que ele é coletivo, né? Tem a Fabíola, tem a Cecília, tem o Robson fazendo lá, tem o Vinícius que está na comunicação. Então, assim, tem várias pessoas fazendo um trabalho, não sou eu. Não é meu, né? Óbvio que o close travesti, o babado travesti, né, o tempero, né, tem que ter, porque é o que a gente tinha dito anteriormente, sistema representacional. Sem a gente, não vai. Não vai ter como. A gente já mostrou que não sou eu que estou dizendo. A história mostrou que sem a nossa presença não vai acontecer. Né, os congressos que teve internacional já está mostrando que sem a presença das pessoas trans produzindo, fazendo, não vai ter uma resposta global em relação à AIDS. Não é Paola que está dizendo isso é evidência científica. Né? E a gente mostra, por exemplo, na Casa da Pesquisa, depois da nossa entrada, depois do nosso trabalho, só tinha HSH e gay, né, gente? Tipo, é o número. Então, isso aí, ampliou. A gente vai na Casa da Pesquisa, e eu posso falar, gente, nessa linguagem, vocês não. É tanta travesti, é um travequeiro, é um conversa, né? É no corredor, é na entrada. Olha, é uma loucura, assim. E eu digo, meu Deus, eu vivi para ver isso, né? Que o Jamal estava dizendo, eu vivi para ver isso, né? Com a palestra da Ariadne. Eu também vivi para ver isso, porque não tinha, né, essa diversidade no espaço de pesquisa clínica. E isso tem que se dizer, é uma luta, porque não é fácil você viver num mundo que ele é construído a partir de uma lógica que a gente chama de política de inimizade, gente. A Operação Tarântula... eu tenho um minuto? Meu Deus. A Operação Tarântula foi uma operação de extermínio, mas isso não passou. As travestis e as mulheres trans, elas continuam sendo exterminadas. Só que as tecnologias de extermínio são outras. Eu não vou chegar para a travesti aqui e dar na cara dela. Não, isso pode acontecer em outros níveis, mas nos níveis que a gente está, acontece de outro modo. A gente invisibiliza, a gente apaga, a gente não contrata. Inclusive, a contratação de mulher trans, de pessoas racializadas tem na equipe, é uma metodologia de recrutamento, né, que é educação de par.
Essa citação é para dizer a questão da política da inimizade. E a gente que trabalha com os direitos individuais de populações que historicamente foram humilhadas, mijadas e escarradas, porque é isso que acontece. As pessoas trans e as travestis são escarradas pela história. A gente defender essas pessoas que não têm o menor prestígio e a gente fazer parte dessas pessoas é um abuso. É um abuso. Então, a produção disso que a gente chama política de inimizade não é uma opinião minha, é a sociologia que tipifica. Existe uma política de inimizade nas narrativas, nas práticas, e é muito difícil fazer um trabalho quando isso está dentro do coletivo inconsciente de cada um. E eu estou falando de psicanálise agora. Não é sobre história, historinha, sabe? É sobre ciência. Então, eu acho que uma das barreiras é isso, né? A gente conseguir atingir os profissionais. Gente, olha, eu vou falar rápido das metodologias de recrutamento. Será que meio minuto? O que a gente faz lá em relação às pessoas? Como a gente não é extrativista, a gente não é colonizador, a gente não é português que vai chegar e trazer espelhinho para os indígenas, e nananana, que essa é a nossa perspectiva, a gente diz, olha, tem esses estudos, vocês serão muito bem-vindas aqui, porém, para vocês estarem aqui, baseadas nas suas vulnerabilidades e na história que a gente conhece da vida de vocês, a gente vai possibilitar que vocês aqui dentro façam hormonioterapia, né? Aí, fazendo hormonioterapia, várias meninas já me relataram que não colocaram o silicone industrial exatamente pelos resultados que tinham, né, que está tendo, né, com essa iniciativa da Casa da Pesquisa, porque também não é fácil acessar esse serviço no SUS, né, doutora Roberta? Não é fácil, e isso é uma iniciativa, principalmente da Roberta, lá atrás, né, que criou o protocolo, que criou, enfim. Não vou falar sobre isso, são os pormenores, mas não é um trabalho simples. Tem a Mafê, tem a Natália, enfim, Camila, que começou lá atrás, Jameson, uma equipe, gente, tem pessoas fazendo esse trabalho. E os resultados são esses, né? As pessoas deixando de aplicar silicone industrial e trazendo depois problema para a sua vida e para o SUS. Então, a gente faz passeios, a gente faz encaminhamento de cuidado da saúde mental, a gente encaminha para o programa Transcidadania para elevação escolar, a gente combate a insegurança alimentar, né? Mapeando as pessoas que precisam de uma cesta básica, porque nem todo mundo, bonitas e bonitos, né? Pessoas cisgêneras, tem esse direito, porque isso é direito, né? Isso não é privilégio, a gente precisa separar o que é direito e o que é privilégio. E as pessoas trans não têm direito a nada, é a população mais humilhada, e isso já foi dito e mostrado cientificamente, né? Eu acho que é isso, eu não tenho mais tempo, né, gente? Mas é isso, muito obrigada, e eu espero que ter contribuído com alguma coisa.